Fala pessoal, vamos lá. Atualização rápida aqui. Olhando a dominância do USDT.D, a dominância do dólar no mundo cripto. O range ativo de baixa seria dessa FIBO aqui, desse topinho até o fundo, tá? Por que eu não peguei a FIBO daqui, né? Porque se eu traçar daqui até esse fundo nessa região, esse topo aqui não chegou a pegar em 50%, mitigando a estrutura de queda ainda. Então eu continuo com a FIBO, tá? E agora nós formamos um fundo nessa região. Então nós temos como principal ponto de resistência em USDT.D dois níveis, né? Um nível aqui mais fraco, um pouco, que é 0,382. Se as coisas estiverem bem bullish, nós vamos parar primeiro nessa resistência aqui. E a segunda resistência seria aqui, mitigar essa estrutura em 0,5, tá? Em 0,5, nessa casa aqui, mais ou menos aqui em 4,75%, tá? Se a dominância passar de 4,75%, aí as coisas começam a ficar um pouco mais feias, né? Pode ser que a gente comece a fazer uma tendência de alta na dominância aqui em USDT.D, né? No momento aqui caindo em forma de canal, tá? Em forma de canal. Num time frame maior, né? Deixa eu ver aqui como que estamos, ó. Estamos trabalhando aqui dentro desse possível canal, né? E tem algumas teorias aqui na formação desse fundo nessa região, tá? Então, eu vejo possibilidades de perder esse fundo aqui, mas perder sem continuidade. E aí nós teríamos um movimento mais ou menos assim, tá? E ainda segurando esse suporte nessa região, tá? Teríamos uma tese muito bull, né? Para isso acontecer, eu acho que teria que acontecer corte de juros, teria que acontecer um monte de coisa favorável, aonde a dominância iria perder esse suporte, buscar o suporte aqui mais baixo, nessa casa aqui, tá? Na casa aqui dos 3,3%, mais ou menos, tá bom? E uma tese mais bear é onde nós vamos entrar aqui num padrão de equilíbrio e não vamos chegar a perder esse fundo, tá? Vai chegar mais só até aqui, né? E repicar, mantendo aqui, então, essa grande LTA aqui em USDT.D, tá? Então tem que ficar atento, porque isso mostra, dentro dessas três teses, que a gente tem mais uma pernadinha para baixo ainda, mas ela pode ser curtinha, né? Pode ser curtinha, tá? Principalmente se romper esse canal para cima que eu acabei de mostrar aqui. Então, um ponto crítico aqui seria essa resistência de 0,5 na casa de 4,75%, tá? Até 4,8% ali, rompimento falso. Acima disso, né, não é muito legal, tá? Outro indicador aqui dessa região em USDT.D seria o RSI, né? Vou mudar aqui para o gráfico de vela, tá? E vamos dar uma olhada aqui no RSI, ó. Então, o RSI nessa região, ele está começando a fazer uma divergência bull, né? Onde a gente fez aqui um fundo, ó, nessa região, e agora um fundo mais alto no RSI, tá vendo? Olha só, um fundo e um fundo mais alto. E eu não gosto quando a divergência tem o apoio na linha de sobrevenda como suporte, ou no caso uma divergência bear, tem uma resistência aqui na linha de 70, tá? Porque a divergência tende a entrar em vigor quando isso acontece. Olha só no passado aqui, ó. Vamos buscar aqui, ó, nesse fundo, ó. Nós tivemos aqui, ó, divergência bull, ó. Quando começou a ter o apoio aqui na linha de 30, o movimento de queda que estava caindo, ó, começou a estancar, lateralizou e repicou. E agora a gente está querendo fazer esse mesmo movimento, ó. Um fundo com apoio. Então, aqui podemos começar a estancar o movimento de queda e repicar. Então, tem que ficar esperto na dominância, tá? Porque essa divergência bull está querendo dar sinais de que vai entrar em vigor, né? Olhando aqui o Stochastic Momentum Index, tá? Ele faz um padrão aqui que normalmente é um padrão também de reversão. Deixa eu pegar aqui para vocês e ampliar, tá? Esse estocástico vermelho é o de 55 períodos, esse menorzinho aqui é o de 8 períodos, tá? E eles normalmente fazem uma reversão em 3 ondas, né? Então, é uma coisa que acontece muito. Então, olha aqui no passado, ó, 1, 2, 3, cai, tá?
Ou aqui, ó, isso aqui também pode ser contado como uma ondinha aqui, ó. Uma barriguinha, duas barriguinhas, três barriguinhas nessa terceira aqui. E o menor, ó, 1, 2, vai fazer o terceiro aqui, com divergência possivelmente. Então são sinais de indicadores que a dominância pode estar querendo achar um fundo em um tempo gráfico maior, tá? Então, ó, 1, 2, 3, reversão, tá? Ele acontece bastante isso, né? Aqui, ó, como se fosse aqui, ó, no vermelho, ó, ombro, cabeça, ombro, queda, tá? Ombro, cabeça, ombro, alta, né? Então, são sinais que eu gosto, tá? Então, vamos acompanhar a dominância. Vamos para outro gráfico agora, Others, que eu estava vendo. Isso aqui é o gráfico das criptomoedas, das altcoins, né? Então, a gente teve aqui um ombro, cabeça, ombro inverso, repicou, tá? Invertendo a tendência de baixa para alta, o que deu euforia no mercado. Nós tivemos aqui um fundo ascendente no tempo gráfico diário, né? Aqui um fundo ascendente, recuou, formou fundo nessa região e está querendo voltar, tá? Então note aqui, ó, que esse repique aqui do tempo gráfico diário não rompeu esse topo, tá? Não rompeu esse topo. Então, qual que é o range ativo, né, de alta? Seria desse fundo até esse topo. Então aqui é o range ativo, tá? Olhando aqui um zoom no tempo gráfico de 4 horas, então, né? Aqui estamos no nosso range ativo. Se eu refinar essa Fibo, tá? Deixa eu puxar aqui, ó. Refinei a Fibo e vou pegar desse fundinho aqui, ó. Essa daqui é a nossa Fibo que está ativa, tá? Ó, cravamos aqui, ó, como a Fibo funciona, ó. Cravou certinho 0,618, repicou, não rompeu o topo. Então, que momento nós estamos? De liquidez interna, tá? Pode ser, tá, que a gente comece a fazer uma correção aqui. Se eu unir esses topos e projetar para baixo por fundo, vai formar esse canal. Pode ser que a gente comece a fazer, né, uma correção aqui, uma lateralização em forma de canal antes de achar um fundo e subir de novo, né? Vamos procurar por suportes dentro dessa estrutura. Como não aparece aqui no 4 horas, vamos ver no 1 hora, né? Eu vou procurar por velas de venda, tá? Ó, velas de venda aqui dentro dessa estrutura. Tem uma aqui, ó, bem pequenininha aqui, que casa com a linha de Fibo preferida, que é 0.786, tá? Que é um suporte, né? Teve essa daqui, ó, que bateu aqui já foi testado, né? Pode ser que teste de novo e segure, mas se não segurar, vou procurar uma embaixo. E nós temos essa daqui. E a gente tem que pensar assim, ó, qual foi o topo maior? Esse, né? Esse aqui foi o topo, aliás, o topo que originou o fundo lá embaixo, né? Foi esse, tá vendo? Então, qual foi o fundo que rompeu esse topo? Justamente esse order block, o que torna ele um suporte legal, tá? Então, gente, se as coisas começarem a desandar e cair um pouquinho mais, tá? Pode ser que o ativo venha buscar esse nível aqui de 0.786, né? Em orders, aliás, tá? Para daí formar fundo e subir, né? Então, no tempo gráfico diário, a gente teria um movimento assim, ó, tá? De queda dentro desse canal, né? Aqui, e rompe. E daí romperia esse topo, tá? Então, ó, sobe, lateraliza, rompe. Lateraliza, rompe, né? Lateraliza caindo, tá? No passado aconteceu isso, gente. Vamos ver aqui no passado, olha só. Pera aí. Ó, justamente aqui, ó. Então, estava tendo um movimento de queda, né? Fez o ombro, cabeça e ombro. Fez aqui um movimento de alta, rompendo esse fundo aqui, esse topo aqui. Ó, repicou. Esse repique não rompeu esse topo, tá? O repique não rompeu esse topo. Olha lá, ó. Igualzinho, ó. O repique não rompeu esse topo. Caiu, voltou aqui no suporte, tá? No suporte e tendência de alta. Vamos ver qual que é o range ativo aqui dessa estrutura aqui toda. Vamos pegar a Fibo desde baixo aqui, ó. Vou puxar até aqui. Tocou em 50% ali, ó. Quase, ó. Vou dar um zoom, ó. Não tocou em 50%, tá? Continua com a Fibo até o topo, tá? Então ele veio, caiu, pegou a liquidez para baixo de todos esses fundos aqui. Pegou esse order block bem aqui nessa região, né? Eita, caramba. Aí. Pegou esse order block aqui nessa região, com o nível de Fibo aqui, ó, marcadinho, tá? E repicou. E foi, tá?
Então pode acontecer isso agora, né? A gente tem uma esperança ainda desse range de alta, momentos de liquidez interna, tá? Que vai brincar com a nossa cabeça, vai nivelar fundo, vai romper para baixo, tá? Uma teoria, né? Nivelar fundo, romper para baixo, cravar em algum order block, formar fundo e daí romper pegando o topo aqui, tá? Ainda mais com a tese de final de semana agora, né? Pode acontecer isso daí. E aqui o nosso querido Bitcoin, tá? Em tendência de alta, fortes velas aqui de compra, tá? Mas chegando aqui numa região, né, de uma trendline que vem desde lá do passado, ó, que está servindo como resistência, né? Toda vez que tocou nela, né, ficou algumas semanas aqui, ó, tá vendo? Ó, algumas semanas, aqui pelo menos 4 semanas, aqui, ó, ficou. E eu acredito que vai acontecer igual agora, tá? Não acredito que a gente vá romper ela forte assim logo, ou que vá recuar também logo. Eu acredito que a gente tem algumas semanas aqui para ficar lateralizando, e é essa possibilidade de rotação de capital que pode acontecer, como eu mostrei ali em orders, né? Tem mais um tirinho, né? Enquanto lateraliza aqui, a dominância cai, tá? Não tá, ao meu ver, assim, graficamente falando, analisando apenas gráfico, tirando qualquer viés de notícia, tá, que pode acontecer por aí, ou de notícias bullish, né? Olhando apenas gráfico, não tá legal no tempo gráfico semanal para Bitcoin nessa região, tá? Porque tá acontecendo padrões em indicadores, em price action que repetiram no passado em topo, tá? Em topos de ciclo. Então vamos lá. O que eu quero dizer com isso, né? Olha só, como eu falei, a divergência bear, ela vai entrar em vigor normalmente quando os topos da divergência saem do nível de sobrecompra e começam a entrar nos níveis abaixo de 70. Então vamos ver lá no passado, ó, nessa região aqui, ó, tá? Deixa eu procurar aqui, ó. Então vamos ampliar aqui o RSI, ó. Topos ascendentes, deixa eu dar zoom aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá subindo e o RSI tá caindo. Está em sobrecompra, está em sobrecompra. Opa, esse topo aqui bateu em 70, mantendo a divergência. Aqui começa a entrar em vigor a divergência. Ó o preço, despenca, tá? Vamos lá, continuando aqui, ó. Ó, divergência, ó. Preço subindo, topo descendente, divergência bear. Opa, agora a gente fez um topinho em divergência abaixo de 70. Queda, tá? Onde mais? Aqui aconteceu a queda, mas não teve divergência, né? Ó, vamos lá no futuro aqui. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Abaixo de 70, ele deu uma quedinha, tá? E agora tá acontecendo de novo, ó. Tá acontecendo de novo. Então a gente tá fazendo topos aqui, ó. 1, 2, ó, esse segundo aqui, tá vendo? Ascendente, e aqui tem uma divergência. Se confirmar, tá? No RSI, isso aqui, ó, bater aqui e voltar, gente, aí nós vamos ter uma divergência abaixo do nível de 70. E o preço pode começar ou apresentar uma queda forte, como mostrou, ou pelo menos uma queda em formato lateral, como foi aqui, ó. Pode acontecer isso aqui, tá? Uma queda assim, tá? Ou uma queda maior, se tiver velas fortes de venda institucional, tá? Só que esse momento aqui é diferente desse, gente. Por que é diferente? Aqui a gente não estava no topo da resistência aqui, dessa linha de tendência que vem desde o início do ativo praticamente. Agora a gente está, entendeu? Agora a gente está. Né? E no tempo gráfico mensal, né? Olha lá no tempo gráfico mensal. Tá querendo fazer igualzinho, ó. Subindo, topo descendente, divergência bear. Imagina se ele confirma aqui, ó, tá? E começa a descer. É divergência bear no tempo gráfico mensal. É fim de ciclo, tá? Fim de ciclo. Então, assim, olhando o gráfico, eu vejo, né, uma possibilidade de lateralização de Bitcoin, rompendo topos sem continuidade, rompimento fraco, porque dentro dessa linha de tendência aqui de resistência, né, cabe a gente ficar fazendo isso daqui, né, tipo escadinha ainda, entendeu? Vem aqui, rompe fraquinho, continua, né, daí depois uma queda.
que vai demorar semanas, tá? Porque se isso for um topo de ciclo, né, dá para a dominância cair, Bitcoin lateralizar, ter uma explosãozinha em altcoins e depois começarem a desfazer das posições de criptomoedas, de Bitcoin, de maneira fracionada, porque ninguém quer ser prejudicado no preço, né? As baleias, então, elas vão despejar aos poucos, tá? Então, o primeiro sinal de final de ciclo seria uma vela forte de venda, né? Que acontece nos topos, tá? Vamos ver lá no passado, ó, vela super forte de venda, tá? Aqui, ó, movimento forte de queda, movimento forte de queda. Então, se começar a aparecer movimentos muito fortes de queda com recuperação lenta, né, a gente pode pensar que baleias estão se desfazendo das suas posições nessa resistência, tá? Enquanto não aparecer nenhuma vela forte de venda, não tem stop definido para os ursos e fica confortável para os touros ainda. Então, touros que ainda querem surfar posição de alta, né, teria que pegar algum suporte importante, né? Então, eu vou dar aqui uma oportunidade aqui nessa região aqui, né? Com 4 horas em sobrevenda, porque foi esse fundo que originou o topo mais alto. Então, se o Bitcoin voltar nessa região aqui dos 104, mais ou menos, tá? É uma região boa com bom risco-retorno para tentar surfar alguma posiçãozinha, né, de alta com o stop aqui, mais ou menos aqui abaixo de 100 mil nessa região aqui, tá? Para tentar surfar. Mas daí, gente, é tiro curto, fazer parcial cedo para zerar o risco, né? Tomara que exploda, tomara que vá para 200 mil Bitcoin, mas então tem que trabalhar com possibilidades gráficas, né? E por enquanto, né, fazendo análise, as possibilidades gráficas não estão muito boas para swing trade long, tá? Bom, então é isso aí, pessoal. Valeu!